E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jota e bom, no vídeo de hoje trazendo um videozinho pra vocês sobre o MCHF11. Eu não sei se eu já trouxe ele no canal, não tô com a memória me recordando, mas é assim, é um fundinho que tem seus prós e tem seus contras, então cabe a nós analisar e ver se vai valer a pena ou não investir nele. Vamos começar dando aquela analisada no relatório dele, como sempre, né, que a gente faz, e no final a gente solta as considerações aqui em relação ao fundo, então bora lá. Basicamente chegando aqui no relatório, gostei demais do relatório, eu achei ele bem desenvolvido, bem bonito assim, as artes são muito bonitas, deixa tudo bem claro pro cotista, então pro relatório eu gostei. Faltam algumas informações ainda que a gente cobra dos fundos imobiliários, né, e essa maior veracidade das coisas com o cotista, mais clareza assim em relação a quanto que recebeu no mês, de onde que veio o dinheiro, tudo mais, quanto que gastou, no que gastou, mas isso eu acho que com o tempo a gente vai conseguindo ganhar cada vez mais coisas desse fundo, e cabe a gente cobrar. Como tem um cara do YouTube, o Lucas, que tem um canal, ele fala que nós somos os donos, a gente tem que criar essa mentalidade. A gente é o dono do fundo imobiliário e a gestora, ela só faz e a gestora ela pega e faz um serviço pra gente. No entanto, que a gente paga altas taxas de performance, de administração, tudo mais, é porque eles trabalham pra gente, e o cotista de fundo imobiliário precisa começar a ter essa visão, sabe, que a gente que manda no fundo e eles têm que fazer o que a gente quer, o que a gente propõe pra eles. Óbvio que sempre com muita educação, muita clareza para entender tudo mais, mas eu acho que é isso. As gestoras precisam entender que o cotista tem que ter a razão nisso, sabe? O cotista apresenta, olha, muda o relatório e tal, eles entenderem, analisar, ver se vale a pena, para sempre estar próximo do cotista. Eu acho isso muito importante. Vamos começar aqui analisando o fundo. Atualmente está chegando aí quase 40 mil cotistas, tem um patrimônio líquido aí de 300 milhões, então é um fundinho assim relativamente pequeno, é um fundo novo também. O último dividendo que ele anunciou foi de 10 centavos por cota. O preço ao mercado, né, atualmente, puxando o patrimonial, tá dando um desconto de 8%, e os dividend yield anualizados, basicamente 15% ao ano, tá bom? Aqui fala um pouquinho das taxas, como eu falei, a taxa de gestão 7%, quase 1% do patrimônio líquido, e a taxa de administração 0,18%, bem baixinha essa taxa de administração. E a taxa de performance é 20% sobre o que exceder a variação de fixo. Gostei das taxas, não são tão abusivas assim, vale a pena. E aqui fala um pouquinho da carta do gestor e tudo mais, ó. Aqui basicamente ele fala que o MCHF quitou as operações compromissadas, então zerou a despesa financeira para a partir dos próximos meses. Muito bom, porque estamos passando por um momento de estabilidade, e principalmente em fundos de papéis, tem muita gente devendo, não pagando. Então o fundo ter feito isso foi excelente. Portfólio também, ele falou que não sofreu alteração, tá bom? A projeção para esse primeiro semestre de 2023 tá entre 0,09 e 11 centavos por cota, entre 9 centavos e 11 centavos por cota. Então, projeção certinho. E aqui basicamente a alocação do MCHF dá uma taxa média de IPCA mais 11%. Excelente, muito alto. Basicamente ele tem três estratégias, vamos dizer assim, estruturados, IPCA mais 12%, crédito, né, que é os CRIs IPCA mais 10%, e FIs líquidos, né, que você investe em outros FIs 12% ao ano. Então uma taxa aí bem, vamos dizer assim, bem diversificada e bem alta essa taxa. Bem dividido, ó. Metade estruturada e a outra metade de crédito e FI. Mostra um pouquinho da carteira, do resultado das cotas por mês. O fundo gerou total 9 centavos por cota, distribuiu 10, tá? Então utilizou 0,005 centavos da reserva. Mostra aqui, ó, rendimentos estruturados, rendimentos de crédito, rendimentos FIs líquidos, ganho de capital zero, remuneração para despesas e tal. Isso tudo aí manteve a distribuição de 10 centavos. Aqui ele mostra um pouquinho da asset location, na movimentação. Como eu falei, ó, 48% da carteira no ativo estruturado, 26% em CRIs e 23% em fundo imobiliário. Que mostra a distribuição, ó, fundo assim, sempre que ele pode gerar uma reserva, ele tá ali sempre tentando, sabe? Não infla o rendimento dele. Isso é bom, um bom lado da gestora, né? Por exemplo, aqui, ó, esse mês, no mês de julho, gerou 15 e distribuiu 12. Então, assim, pra manter aquela média, ele não foge muito, ó. Gerou 10, distribuiu 11. Então, tipo assim, sempre que o fundo pode estar gerando um rendimentozinho e uma reserva pra poder estar distribuindo futuramente, eles mantêm. Em dezembro, ó, gerou 12, distribuiu 10. É um fundo que, assim, eles poderiam muito bem distribuir esses 15 centavos, mas ia ficar uma variação muito grande, assim, vamos dizer, de dividendo. Então, assim, é uma boa estratégia que a Mal tá utilizando. Basicamente, resultado do mês, tá? Como eu mostrei lá, 1 milhão de rendimento estruturado, 1 milhão de CRIs,
700 mil de FIs, 97 mil receitas sobre caixa. É o valor que eles pegam e deixam num CDI rendendo e ganho de capital 4 mil. A total da receita, tudo isso, o rendimento final por cota deu R$3,80 e distribuíram 3 milhões e 80 centavos, né? E distribuíram 3 milhões e 200 mil, tá? Mostra um pouquinho da tabela, tal, de como é que tá diversificado, tudo mais dos ativos, tudo mais. Tem a grande posição no MCHI, tá vendo? Ó? Praticamente 100 milhões no MCHI, 34% lá alocado lá. Mostra um pouquinho dos ativos estruturados deles, tudo mais. Mostra um pouquinho dos ativos de crédito. E aqui, basicamente, os FIs, né? E como eles estão localizados. Alocação setorial. 51% papel, aí tudo dividido em renda urbana, híbrido e logística. O fundo que eles têm mais posição é o Tegar, PRTA, onde vem em segundo. Bom fundo. E todos os outros fundos, olha só, bem distribuído. Então, assim, é um fundo que ele não chega a ser totalmente um FOF. Ele é um FOF ele é bem híbrido, vamos dizer assim. Ele tem um pouquinho de CRI também, é bem misturado, assim, mas pode classificar ele como um FOF. E chegando aqui no Status Invest, em questão de indicador de análise de fundos, é o site que eu mais gosto. O valor atual dele é R$86,76, dividend yield de quase 15% ao ano. Tá sofrendo aí uma desvalorização. Já chegou a custar 10, hoje está custando 8. As cotas de fundos estão sofrendo demais, né? PVP 0,93, a patrimonial dele R$9,42, liquidez média diária de 1 milhão. Boa liquidez. E aqui o histórico de rendimento. Tá sempre na casa dos 10 centavos, então nunca... Um fundo recente, né? Formou ali em 2021, então desde lá nunca distribuiu menos que 10 centavos. Então assim, tá constante, né? A gente não sabe como que ele vai passar por uma crise, alguma coisa, mas por enquanto tudo certinho. E a database do fundo é todo dia 10 do mês. Então assim, você comprando até o dia 10, você recebe já no mesmo mês o rendimento. E o último, né, na cotação base deu R$1,01%, mais de 1%, né? 1,10% aí, vamos dizer assim. E mostra um pouquinho dos FIs que tem o MCHF no portfólio, bem pouquinho. E aqui mostra os fundos que ele tá concentrado, né? Tem bastante, ó. Aqui mostram todos. Vino, XPIN, HSML, GALG, tem quase 1 milhão em GALG, a MCCI, GTLG. Então tem bastante fundo aí na carteira. Então é assim, comentários finais sobre o MCHF. É um fundo que eu não investiria atualmente, porque eu não gosto, vou ser sincero com vocês, eu não gosto muito de fundos imobiliários que compram outros fundos imobiliários, sabe? Eu acho que se, por exemplo, óbvio que esse fundo foi criado para ser isso, sabe? Principalmente comprar fundos imobiliários, para estruturados também, um pouquinho de crise. Mas é assim, eu acho que tem um dos melhores atualmente no mercado, mas é aquele negócio, eu não compro porque ele não vai de acordo com a minha estratégia. Se ele vai de acordo com a sua estratégia, entra, analisa direitinho o relatório, vê como é que tá, vê quais são os fundos imobiliários que ele investe, se a maioria é high yield, se é high grade, qual que é o risco, analisa tudo e vê se vale a pena. Pra mim, atualmente, nessa estratégia, e até porque eu tô querendo deixar um pouquinho deixar de investir em fundos de base 10. Fundos de base 10 são muito bons, tem alguns muito bons, tipo o VGHF aí. Pro seu risco, talvez valha a pena, mas eu tô querendo focar em fundos um pouco melhores, principalmente na situação atual que a gente tá. Não vale o risco, retorno que a gente corre em alguns fundos, a gente consegue diminuir em outros, sabe? Então, mas de consideração, sim, é um fundo top, o relatório dele é bem organizadinho, bem bonito, deixa tudo claro. Então entrem lá, analise direitinho, vê se vai de acordo com a estratégia de vocês. Eu tô aqui pra mostrar, pra apresentar, pra gente discutir, ver se vale a pena ou não, tá bom? Então tamo junto aí, até a próxima e falou!